Fala sério, é claro que eu não vou fazer costela de outro jeito, né? Simplesmente irresistível. Olá, eu sou a Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim ensinar vocês a fazer a melhor costela de todas. Sim, essa costela é uma delícia, a gente faz ela na panela. Aqui em Minas a gente costuma chamar ela de costelinha pingue frita, sabe? Alguém sabe o que isso significa? Se souber, me conta nos comentários. De qualquer forma, eu vou explicar para vocês. E a estrela do vídeo de hoje, claro, é essa costela aqui, que é a costela suína temperada da Cia Carne. Inclusive, no decorrer desse vídeo, eu vou dar várias dicas para você que gosta de fazer o planejamento da sua alimentação, sabe? Deixar aquelas marmitas prontas no congelador ou na geladeira para você não precisar ficar gastando com delivery ou comer melhor no decorrer da semana. Então, já dá um like nesse vídeo, tá? E vamos começar a cozinhar. Vou começar abrindo a costela. O bom de usar a costela temperada é que existe uma praticidade em relação ao tempero, né? Se você não for usar costela temperada, você vai ter que não só decidir, né, quais temperos você quer usar, mas também você vai precisar ter mais um planejamento, que é o tempo de ou marinar ou colocar o que a gente chama de dry rub. O dry rub, na verdade, é uma mistura de tempero seca e que a gente usa para fazer o que eu e algumas pessoas chamam de marinada seca mesmo. Você faz uma camada ao redor da carne, passando um pouquinho de óleo, e assim ela pega bastante sabor. Para alguns preparos eu até gosto, porém é inegável que você tem que ter mais um planejamento com o tempo que ela vai ficar lá na geladeira marinando, tá? Estou aqui secando a carne. Para quem já é aqui seguidor do canal há mais tempo, já sabe que a gente sempre seca a carne para ela dourar melhor, porque a carne molhada ela não pega cor na panela e a gente tem que ficar colocando mais óleo. Essa aqui é a peça que a gente vai usar hoje. Como vocês podem ver, a costela da Cia Carne, ela é bem generosa de carne, tá? Essa peçazinha pequenininha aqui rende bastante. Então, vai ser ela que a gente vai fazer hoje. E para agilizar um pouquinho o preparo, porque como eu falei, ela é bem alta, né? Então ela demora um pouco mais para fazer. A gente vai fatiá-la. Antes, eu quero mostrar uma coisinha para vocês, olha. Aqui, atrás da costela, nós tem essa capinha, essa membrana aqui. Ela altera o sabor da costela? Não. Porém, algumas pessoas gostam de achar a pontinha dela, ou tirar a pontinha com a faca, ou com a mão, se você tem habilidade. E ó, ir levantando para vocês verem. Ela sai super fácil, vou mostrar aqui melhor, ó. Ela sai fácil, ó. Se você for passando o dedo, ela sai. Quando você tira essa membrana, a costela ela vai ficar mais uniforme. Por quê? Quando ela assa ou ela frita com a membrana ela vai encolher. E a sua costela também, ela vai entortar na panela. Então, pode ser que ela demore mais para assar ou ela passe num lugar e ainda esteja um pouco crua na outra. Mas, ó, sai facinho. Assim, ela não vai entortar tanto, não vai alterar o sabor, não necessariamente ela vai soltar mais fácil do osso, porque ainda tem uma camadinha de carne aqui entre ela, mas ela fica mais esteticamente bonita, tá? Então, vou jogar isso aqui no lixo e vou fatiar a nossa costela. Eu gosto de sempre tentar localizar bem o osso, sabe? As ripas da costela, né? Tipo essa separação entre os ossinhos, tem gente que chama de ripa. Então a gente pega eles e eu gosto de fatiar no meio entre elas. E eu sempre gosto de fatiá-la ou assim, de cabeça para baixo, ou assim, ó, de lado. Porque assim você consegue ver e sentir onde tem osso ou não. Porque de vez em quando o osso engana a gente, aí de repente você fica lá batendo a faca no meio do osso e a sua costela sai toda torta. Então, vamos lá. Ó,
tem um ossinho a mais aqui. Deixa eu contorná-lo. E é isso. Ó, reparem que às vezes ele vem com esse ossinho aqui no meio, ó. E é nesse osso que a gente fica batendo. Então, ó, e o corte sai limpinho. Sim, eu estou usando uma panela de ferro, mas você poderia estar usando uma panela de inox ou uma panela de alumínio. Uma coisa que ajuda bastante para fazer esse preparo, porque a costela é uma carne que demora um pouquinho a mais, é você sempre usar uma panela que tenha o fundo mais grosso, que retenha mais calor. Pode ser uma panela de pedra, se você quiser também. Mas tenta priorizar essa questão do fundo, porque assim ela vai cozinhar um pouquinho mais rápido. Vou colocar ela para aquecer e vou lavar a mão. Porque essa panela é grande, vai demorar um minutinho. Ó, a panela já tá quente, eu consigo ficar com a mão aqui perto, dentro dela, porém não por muito tempo. Então, para esse preparo, eu vou pegar aqui um pouquinho de óleo, tá? É um óleo neutro de cozinha, você pode usar azeite se você quiser. Porém, como ela vai fritar por mais tempo e eu quero deixar o sabor um pouquinho mais neutro, eu vou usá-lo. Eu só não recomendo usar manteiga se você quiser a princípio, tá? Mas pode usar banha, pode usar azeite, como preferir. Então vamos lá. A gente vai pegar os pedaços da costela. Peraí que eu não cortei esse direito. E a gente vai começar, como sempre, selando a carne. Lembre-se, esse é o barulho que a gente quer escutar. Uma dica importante para esse momento e para você levar em consideração quando estiver escolhendo a panela é o seguinte: sempre procura uma panela maior, assim, que caiba todos os pedaços de carne um ao lado do outro. Por quê? Se eles começarem a ficar um em cima do outro, o que vai acontecer? A carne, além de não selar nela, não vai encostar no fundo da panela, no total, então ela não vai ganhar cor. Ela vai começar a produzir vapor ali e ela vai cozinhar sem dar aquela tostada e aquela caramelização que a gente gosta e que dá tanto sabor para a nossa mistura. Então, aqui, fogo alto, vamos selar de todos os lados, com exceção do lado do ossinho, né? Porque ele é côncavo e não dá para ele encostar na panela. Mas vamos lá. Ó, passou um tempinho, a nossa carne já tá com essa crostinha bonita aqui. Eu vou virar para ela tostar do outro lado. Tá cheiroso, tá? E não se esqueça que a gente vai dar uma tostadinha nela por cima também, antes de dar o próximo passo. Às vezes é difícil desgrudar ela da panela. Mas não se preocupe, senão é uma coisa ruim. Isso tudo vai virar sabor para o nosso prato daqui a pouquinho. É assim, tá? Quando ela estiver assim, douradinha de todos os lados, a gente volta, escolhe um dos lados, né? Volta com ela para a posição inicial. Eu vou abaixar um pouquinho o fogo e hoje eu vou colocar... Não precisaria para fazer esse prato, mas eu quero deixar ela com um pouquinho mais de caldo no final, porque eu quero ter opções do que fazer com essa costela, de como servi-la, na verdade. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa pequena montanha de cebola. Lembrando que todas as quantidades estarão na descrição do vídeo, junto com a nossa costela. Já abaixei o fogo, tá? Porque eu quero que a cebola dê uma suada, eu não quero que ela frite, eu não quero que ela fique crocante. Eu quero que ela amoleça e fique levemente transparente. Claro que ela vai pegar um pouquinho do fundo da panela e vai pegar um pouquinho da cor da carne. Mas, no geral, é isso que eu quero. Então, eu vou tentar acomodá-la aqui. E o bom é que, além de dar sabor, a cebola tem bastante umidade, sabe? Então, vai deixar a nossa carne super suculenta. Vou agregar agora, na cebola principalmente, um pouquinho de sal, que ela vai ajudar o vegetal a liberar a água dela um pouquinho mais rápido, vai dar
toquezinho de agilidade. Você pode aí na sua casa pegar uma outra panela e colocar água filtrada, tá? Para aquecer. Aqui eu já tenho aqui nessa panela, que tá do lado, um pouquinho de água. E daqui a pouco, essa água vai entrar aqui no jogo. Você deve estar reconhecendo esse preparo, identificando com um vídeo que a gente fez lá no início do canal, sobre o lombo caramelizado. Então, a técnica é basicamente a mesma. Essa costela vai cozinhar, ela vai ficar super macia e, se a gente quiser, ela pode ficar assim, caramelizada, que nem a gente está fazendo aqui. Porém, como eu falei antes, eu quero deixar ela um pouquinho mais caldosa. Por quê? Esse tipo de prato, ele é perfeito para entrar no seu planejamento da semana. Essa é uma carne que entra bem em várias combinações para o seu dia a dia. E ela é uma carne que ela demora um pouco mais a ressecar, até porque a costela tem um pouco da carne da barriga. Então ela tem um pouco mais de gordura entremeada, ela vai absorver melhor a umidade do molho. Então ela vai ficar mais suculenta. Mais dias. Sabe aquele prato que fica melhor no dia seguinte? Então, esse pode ser um deles. Ó, quando a cebola estiver assim, ó, tá vendo que ela tá transparente, ela está macia, quase transparente, né? E ela tá bem macia e ela não está tostada. Quando ela estiver assim, significa que ela vai começar a caramelizar, que é o que a gente quer. Porém, não agora de uma vez, porque a carne tá longe de estar no ponto certo. Então, nosso fogo já está baixo, se o seu não estiver, abaixe. Eu vou começar, ó, pegando uma concha de água, pingando aqui no fundo, na verdade um pouco mais. Quantas conchas eu coloco, Natália? Ó, o quanto for necessário para dar esse fundinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa quantidade aqui, a princípio. Poderia colocar mais? Até poderia. Porém, eu quero trabalhar bem a caramelização aqui dele. Então, coloca esse fundinho, deixa ele dar aquela fervida e ir secando. Quando ele começar a secar, aí você mexe bem a carne, põe mais água e repete o processo. E a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário até a carne estar bem macia. Nessa técnica, nesse tipo de panela, geralmente a costela precisa de uns 50 minutos a 1 hora, depende da altura em que a carne veio, tá? Então isso é o fator que vai fazer com que o nosso tempo varie, além de, claro, de como você gosta. Tem gente que gosta da costela soltando do osso, tem gente que prefere ela um pouquinho mais firme, até pra comer segurando, sabe? Então isso também influencia. Mas agora eu vou deixar ela quietinha aqui, cozinhando. Daqui a pouco ela vai começar a dar aquela fritada com o fundo da panela e a gordura que vai soltando da carne, e aí a gente pinga a água mais uma vez. Olha, aos poucos ele vai secando, passou mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? A água tá secando quase que completamente, a cebola tá caramelizando mais, então agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer, vou virar a costela e vou voltar a colocar água aqui na mistura. E o bom de usar a água, deixar ela morninha assim, que nem a minha, tá? É o seguinte, que quando você coloca água fria, ela vai abaixar a temperatura, né? Então vai demorar um pouquinho mais para cozinhar. Não é tanta coisa, mas dá uma alteração no tempo, sim. Então, você usando água quente, ela vai um pouquinho mais rápido. Ó, mais uma vez, fundo da panela, tá ok. Mexe bem, dá aquela raspadinha nas laterais, sabe? Pra tirar algum pedacinho de cebola que tenha grudado. Tenta deixar ela ao máximo no fundo e paciência, ela vai chegar. Enquanto ela cozinha, vamos falar um pouquinho de planejamento? Quando você estiver
montando as suas marmitas e montando o seu cardápio, mais importante, né? Pensa na seguinte regra, tá? Você pode deixar a comida na geladeira, sem congelar, para até 2 dias. Para até 2 dias, tá ok, ela não vai perder tanta qualidade, ela vai ficar boa, então 2 dias ok. A partir do 3º dia, aí essa regra já não se aplica tão bem, é melhor você congelar. Então pense em algo que é melhor congelado, que não vai perder a qualidade congelado, para o 3º dia em diante. O que eu gosto de fazer muitas vezes é congelar partes. Por exemplo, se eu tivesse costela lá na minha geladeira, eu vou deixar os ingredientes picadinhos para eu finalizar um prato com ela. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de fazer um arroz de costela. Então o que eu poderia fazer? Congelar ela já com caldo. Na noite anterior eu tiro ela do congelador para ela descongelar lentamente, do jeito que ela deve descongelar. E na hora do almoço, em uns 20 minutinhos eu tenho esse arroz. Eu só refogo os vegetais que já vão estar lá picadinhos. Vou colocar a costela com o caldo, completar com um pouquinho mais de água o caldo e deixar o arroz cozinhar e meu almoço tá pronto. Faço uma saladinha para completar, claro. Mas tá vendo? 20 minutos você tem comida. É assim que eu planejo e eu penso os pratos. Claro que no fim de semana aí eu deixo livre, porque é o momento em que talvez você saia de casa ou que você quer fazer alguma coisa diferente. Mas, no geral, principalmente para os almoços, que é quando eu tenho menos tempo, é assim que eu planejo. Secou mais uma vez, como vocês viram, essa é a 3ª água que eu tô colocando. E, mais uma vez, vou mexer bem. Vou tentar tirar aqui o que gruda às vezes no cantinho da panela. Reparem que cada vez que eu coloco a água mais uma vez, a cebola começa a quase desaparecer. E 2, a água vai ficando mais intensa, com mais cor de caramelo. Olha, tá quase um toffee aqui. É isso mesmo que a gente quer. Ela vai soltando, né, o açúcar da cebola com a gordura da carne e vai dando essa cor de caramelização. É isso mesmo que a gente quer. Tá no caminho certo. Então agora, como eu falei, mais uma vez, paciência, né? Vamos esperar até ela ficar pronta. Provavelmente, quando essa água começar a secar, eu já vou mostrar pra vocês. Ela vai começar a dar quase que um caramelo no fundo da panela, assim. Ela vai dar aquela fritadinha. Ótimo. A gente quer isso. Aquilo é puro sabor. Agora eu vou parar de mexer e vou deixar a costela cozinhar. Gente, como vocês conseguem ver aí nas imagens, a cebola tá dando praticamente um caramelo nela. E ela tá quase no ponto certo. Faltam, acho que mais umas 2 águas pra ela secar e ficar macia. E que nem eu falei, o ponto certo vai depender de como você gosta, ó, porque ela ainda tá um pouquinho firme, mas tem alguns pedaços em que se eu pressiono a colher, ela começa já a soltar. Tudo depende de como você gosta de comer a sua costela. Então eu vou continuar colocando água e vamos continuar tendo paciência, porque cheiroso ele tá. Essa é uma daquelas comidas que é boa pra gente fazer num dia sem pressa. Até porque a recompensa no final é muito boa. Então, galera, depois de algumas águas, e como vocês conseguem ver, a cebola virou praticamente um caramelo, tá? Ela tá um molho delicioso. Você pode até colocar mais uma água se você quiser e deixar ela ficar com um molho um pouco mais caldoso. Eu quero ela exatamente assim, estou desligando e ela já tá bem macia. Ela está soltando do osso? Não. Por quê? Porque eu quero ela um pouquinho mais firme. Se você quiser ela soltando do osso, é só cozinhar mais um pouquinho. Mas pra mim ela tá perfeita. Ela está lindamente caramelizada. Vou tirar, olha. E eu já vou empratar ela aqui pra fazer a foto pro Instagram da Cia Carne.
Prontinho, foto tirada, costela está perfumadíssima e eu estou morrendo de fome, aliás. E, aliás, gente, eu desafio vocês a me contarem aqui nos comentários com que essa costela não fica boa. Porque eu desconfio que ela fica boa com tudo e ela tá tão cheirosa, tá tão apetitosa. Que isso, eu vou parar de falar, vou me despedir de vocês, mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, já ativa a notificação para vocês não perderem nada, deixa o seu like nesse vídeo, me conta o que você achou desse tutorial da costela mais suculenta e deliciosa de todas. E é claro, eu te vejo semana que vem, porque semanalmente nós temos receitas feitas exclusivamente com carne suína, com a melhor carne suína que tem, né? Se é carne. Então, até a próxima. Vou pegar aí. Bom.